Eu não sei que língua nós vamos falar hoje. O Henrique, eu acho que vai falar em espanhol. Não, se não entenderem português, eu falo espanhol. Mas... Por favor. Bueno, entonces hablamos castelhano, não é problema. Pero pido perdão aos brasileiros de falar nesse idioma um pouco mais raro e mais bello que o nosso, quizás, e mais fácil também, porque teremos mais fonemas. Então não nos custa muito falar castelhano, mientras que eles, melhor não escutá-los. Pero é um grande gosto estar esta tarde aqui com os amigos que aqui estão, que são muitos, com o Dom Enrique Iglesias, que é quem vai realmente falar, e outros mais. Esta tarde nos juntamos acá, onde está Enrique Garcia. Éramos 3 Enriques, Iglesias, Garcia e eu, e me recordava Enrique Garcia que algum tempo atrás estávamos juntos, e se falou que estávamos aí, não sei quanto, e havia uma distinção, sin embargo, que Enrique em português é com H, com H. Com H. Eles não. Eu digo, não é só essa distinção. Enrique em português, com H, que sou eu, é pobre, vocês são ricos. E, em verdade, mais que ricos, são ricos em ação, porque todo que aqui, muitos do que aqui estão, mas no caso específico de Enrique Garcia e de Enrique Iglesias, Enrique Garcia foi o homem que impulsionou a CAF, Corporação Andina de Fomento. E me hacía recordar esta tarde que o início de CAF, eu não me acordava mais disso, se deu com uma conversação entre nós, quando eu era ministro de Finanças acá em Brasil. De aí que partiu a ideia de CAF. E Enrique Iglesias, que não quer, pero é maior que eu, mais velho que eu, eu o conheci há muitas décadas, quando ele já era famoso. Era, creio eu, presidente do Banco Central do Uruguai, não vou dizer, foi no começo dos anos 60. E Enrique sabe e participou de todo o que é a institucionalização da ideia de América Latina. Em la CEPAL, trabalhou diretamente com Prebisch, eu também trabalhei com ele, mas eu modestamente. E Enrique trabalhou, lo reemplazou mais tarde, no BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento. Uma vez nós estávamos no Nordeste do Brasil, na reunião do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, e havia que elegir ou indicar o novo presidente do BID. E eu era presidente da República, e acá que não é nada frente ao presidente do BID, aqui no La Plata eles têm. E a mim me tocava dizer algo, e bueno, não vamos elegir nenhum presidente, já há um rei, Sua Majestade Enrique Iglesias. E foi reelegido por 10ª vez, então. Pero, además de isso, conhece bem o que se passa no mundo. Eu não vou falar demasiado, contrariamente a meu costume, que é falar muito, mas hoje não, porque quero escuchá-lo. Eu vou dizer pouquíssimas coisas, porque vamos discutir a questão da posição da América Latina no mundo atual, que é um mundo, como sempre lo é, cambiante. E eu creio que nós hemos sido, minha geração, nossa geração aqui, ha sido beneficiada depois da Guerra Fria por el hecho de que o senhor Kissinger entendeu o que ocorria no mundo e convenceu Nixon que havia que não pelear com os chinos e fazer uma relação de outra natureza entre Estados Unidos e China. E naquele entonces todavía a União Soviética tinha muita força. Pero Nixon, que é um nome realista, e que teve rol mais discutível com respeito a Chile, com respeito à questão de lo que ocorre no mundo, tem muita sabedoria. Seu livro sobre On China, sobre a China, é muito interessante. E, además, seus tratados de relações internacionais são fundamentais para darnos conta de como as coisas se desenvolvem no plano internacional. Ele é um realista e sempre se preocupou com o jogo de pressões e contrapressões entre os grandes poderes. Se deu conta de que China ia ser um grande poder e que era melhor discutir com eles que guerrear com eles. E os chinos, a sua vez, han desenvolvido as teorias várias. Começaram com o socialismo harmonioso, que eu não sei bem o que significa, mas funcionou. E agora está One Road, One Belt, ou seja, um acercamento por a via de carreteras com o mundo. Não, é simbólico isso.
pero especialmente con Europa. La masa geográfica y humana de Eurasia hoy día está ahí. Y por primera vez, yo creo que la Rusia soviética o no y la China se entienden mejor que en el pasado, lo cual produce un cambio muy fuerte en el equilibrio de poder en el mundo. Quizás esta era de comprensión de la emergencia de un nuevo poder, de la teoría que ese nuevo poder desarrolló en China, queríamos escapar de la trampa de Tucídides, o sea, de que una potencia emergente pelea con la potencia vencedora anterior, que eso no es más valedero. Los chinos inventaron esa teoría para decir que habría una gran acomodación en el mundo. Quizás estemos ahora asistiendo al comienzo de otro momento. No digo si es peor ni mejor, pero es otro momento, porque lo que fue hasta ahora una política de relativo acercamiento, la Europa de integrarse, la Rusia, a despecho de que nunca ha sido realmente asimilada por Europa, perdió fuerza, y los americanos con los chinos más o menos se entendieron, se está, me parece ser, puesta en jaque, está siendo discutible ahora por el nuevo poder en Estados Unidos. Entonces vamos a tener otro, es posible, en otro equilibrio o desequilibrio en el poder del mundo, y los países de América Latina van a estar sometidos a esos juegos de fuerzas, y lo que viene Enrique a decirnos aquí es qué hacer frente a ese juego de fuerzas, cómo vamos a actuar, cuál es el espacio que nos corresponde en esta actuación. No hay nadie mejor que Enrique Iglesias para aclararnos un poco sobre cómo está la situación de América Latina. Él conoce mucho más que yo, porque él fue presidente del BID, y el BID era, yo asistí a la emergencia del BID como un gran foco de pensamiento, no solo de distribución de recursos, que también cumplió, pero de pensamiento sobre Latinoamérica. De alguna manera reemplazó lo que fue la CEPAL en cierto momento, en un momento de Prebisch, que era tener una idea orgánica sobre el conjunto de los países. El BID, de alguna manera, bajo Iglesias, fue capaz de llevar adelante el significado de América Latina, ¿no? Y yo creo que ahora es muy oportuno que escuchemos a lo que piensa él sobre cómo anda el mundo y sobre qué es lo que podemos hacer. Yo sé que yo no puedo nada. Yo estoy preparando para poner pijama, dormir bien, hacer el deporte, y por suerte tengo una mujer relativamente joven, mitad de mi edad, menos que la mitad, lo cual me anima a vivir. Pero no tengo ninguna ilusión de poder saber, como sabe Enrique, cómo las cosas van a seguir de aquí en adelante. Así es, don Enrique, yo le pido que hable y que reconozca de público que es mayor que yo. Eso último no es verdad. Él es un mes más velho que yo. Exactamente un mes. Pero, cuenta. A nuestra edad, cuenta. Un mes a essa idade é um pouquinho importante. Então, vou fazer duas palavras em português para dizer o seguinte. Eu descobri uma lei que existe na América Latina. Todos os hispanoparlantes assumen que el brasileño entiende español. Sí. Y todos los brasileños se consideran obligados a hablar en español. Es una especie de imperialismo lingüístico. Bueno, me siento muy feliz de estar aquí, la verdad, muy honrado de estar en esta casa. Pero mire que pasó el español. Sí, para acompañarnos a ustedes. Muy contento de estar acá, muy honrado, después de muchas caras conocidas, muchas caras amigas. Muy honrado de la invitación de Fernando Enrique, la verdad que, como él le decía, tenemos una amistad que ya llega a más de 50 años, y siempre he estado acompañado por una gran admiración que yo tengo por lo que ha hecho para este país, para América Latina y para el mundo. De manera que estar aquí con todos ustedes en esta casa para mí es una honra muy especial. Y el tema que planteó es el tema del momento en todas partes, es decir, es el tema del cambio de época. Yo creo que estamos auténticamente en un cambio de época, y yo siempre acostumbro a recordar esta frase de Gramsci cuando preso en las cárceles de Mussolini en los 30, escribió que cuando una época no acaba de terminar y la que viene no acaba de empezar, aparecen
problemas morbosos. Y es lo que estamos viviendo hoy. Yo creo que lo que estamos viviendo son un poco las inestabilidades que el cambio de época que precedió a la Pax Americana del año 45 en adelante fueron años terribles. Los 30 años que pasaron del 15 al 45 fueron los peores de la historia. Fue época, no estoy anticipando que ese sea el momento actual, solo digo que lo que significó encontrar un nuevo equilibrio político y económico en el mundo pasó por 30 años con 2 guerras, una crisis brutal y los años locos en el medio. Esto solamente para decir que yo creo que estamos en un cambio de época que tiene detrás los impulsos que todos conocemos. Por supuesto, la revolución tecnológica con sorpresas todos los días. Es imposible anticipar qué va a pasar en muchos campos de la tecnología de aquí a 5 años. Siempre ha habido cambios, pero el impacto de los cambios actuales es realmente espectacular. Una globalización que se ha impuesto en todos los sentidos, que benefició a muchos y perjudicó a otros tantos, pero que está ahí como un factor de progreso imparable. Cuando me dicen que hay 60% del comercio no tiene partida de nacimiento, pues hombre, es una cosa impresionante. Eso solamente para mostrar el impacto. Yo incorporaría como factor también en ese cambio de época al surgimiento de las clases medias, que es un tema que a veces no apuntamos. Pensar que en el año 45, cuando termina la Segunda Guerra Mundial y empieza la Pax Americana, el 40% de la población del mundo era pobre. Hoy es el 10%. Es decir, la población se multiplicó por 3 y la producción por 12. Es decir, el mundo cambió. Y yo diría que en ese cambio, yo considero, Fernando, que estos 70 años han sido los 70 años más brillantes de la historia de la humanidad en términos económicos, sociales y políticos. Y no podríamos hablar, pero creo que es importante reconocer siempre eso para empezar a ubicarnos en el momento que estamos. Creo que las clases medias es un fenómeno de enorme importancia porque tiene implicaciones sociales, económicas y políticas. Hoy en día creo que la gran gestión del mundo actual es cómo administrar las expectativas de las clases medias, que han ido creciendo y van a seguir creciendo, pero esa administración genera una administración política que todavía no sabemos cómo encauzarla. Y me parece también que de alguna manera tenemos otro tema fundamental, es que todo ese edificio que se construyó a partir del año 45 del esquema institucional que comenzó con Naciones Unidas, comenzó con Bretton Woods, con las finanzas y el desarrollo, la zona de la justicia, la Haya, y 40 años después la OMC, todo eso está tambaleando, está perdiendo autoridad, está perdiendo presencia y está perdiendo confianza. Pero ese esquema multilateral alimentó el mundo que tenemos. Eso está hoy igualmente sintiendo los impactos de la inestabilidad. Y esto nos lleva fundamentalmente a que estamos en presencia de una nueva lideranza que ha surgido, que es la lideranza de China, que está ahí y que está asumiendo posiciones cada vez más importantes en los campos del comercio, sin duda, es la gran factoría del mundo, pero está asumiendo áreas muy importantes de la tecnología, que en el fondo es el verdadero elemento que está hoy en la crisis que tiene el mundo entre Estados Unidos y China, lo que volverá un momento más adelante. Ahora, esos factores que impulsionaron la situación actual del mundo, el cambio de época, tienen algunas derivadas para el mundo que yo he resumido en 4 o 5 rasgos. Lo primero es, como decía hace un instante, la crisis del multilateralismo. Yo creo que el multilateralismo fue un invento histórico en el sentido de el hecho que podamos administrar las relaciones internacionales en todos los campos, en el político, en el tema desde lo político hasta el clima, por el lado del diálogo, es un hecho, parece obvio, pero no lo era tanto. Todo el siglo XIX fue otra cosa, fue el ejercicio puro y duro del poder. Entonces, en este momento, yo diría que lo más importante a mi modo de ver, yo soy muy reconocido con Naciones Unidas, porque nosotros, yo era joven, me acuerdo cuando era adolescente, yo me acuerdo cómo celebramos la carta, lo hermosa que es esa carta, cuando nosotros los pueblos del mundo. Bueno, yo creo que eso, el multilateralismo, además de haber servido para armar un conjunto de reglas
para convivir en este planeta, tuvo un elemento adicional, y es que incorporó el concepto de solidaridad. Antes existía el concepto de caridad. Todas las grandes religiones introducían el concepto de la caridad, el diezmo, la sedacá judía, eran todos elementos, pero lo que aparece como la solidaridad es otra cosa, es la obligación de ayudar o salir al encuentro de los problemas de los demás. Esto es un concepto que sale con la creación de las Naciones Unidas. Por eso que el multilateralismo, para mí, la quiebra que tenemos hoy, la desconfianza en el multilateralismo, cuestiona un principio ético que ha sido muy importante en la historia de los últimos 70 años, que es el concepto de solidaridad. Creo que junto con eso, nosotros nos encontramos que la creación de nuevas fuentes derivadas fundamentalmente del comercio internacional y la aparición de esta guerra entre Estados Unidos y China, que es una guerra por los espacios comerciales, sí, en parte, por los espacios de inversión, sí, mucho más, pero por los espacios tecnológicos sobre todo. Y entonces, administrar ese proceso de una crisis del multilateralismo unido al surgimiento de una nueva potencia que entra en conflicto, va a marcar claramente la historia de la humanidad en los años que vendrán. Cómo administrar ese proceso es un tema realmente que nos debe ocupar a todos. Lo más importante que estamos viendo ahora es el hecho de que detrás de todo esto aparecen otros fenómenos, como el caso de elementos que son muy difíciles de administrar y que no entran dentro del proceso incluso de multilateral que hemos ido, que son las grandes, las bancas en la sombra, que es un fenómeno realmente muy preocupante porque no escapa a cualquier control, y también lo que son en este momento las grandes empresas, sobre todo de comunicación, que son elementos que surgen en esta crisis del multilateralismo, escapan a los controles y generan un gran desafío a la humanidad del futuro. Entonces, ese es en el fondo los temas que yo creo que tenemos que contabilizar como problemas del momento más importantes. Y aparecen los realineamientos políticos, que el mapa ha ido cambiando. La relación entre Rusia y China, por ejemplo, es un hecho muy importante en la historia. La aparición del enfriamiento de las relaciones entre Estados Unidos y Europa es otra cosa importante. El Brexit es una cosa muy importante igualmente. El hecho que se separe Inglaterra, que vuelva un poco a lo que fue siempre, Inglaterra de un lado y Europa de otro, es un tema igualmente significativo en la historia de la humanidad. El surgimiento de África, que yo creo que es un tema, ustedes lo saben bien, porque el único país que se ha ocupado en serio de África ha sido Brasil y Cuba, pero ustedes han sido realmente, lógicamente, además, una de las historias importantes de este país es haber prestado atención a África, y hay que seguir prestándoselo. Y una cosa que me impresionó en las estadísticas es que el poder demográfico del mundo hoy está obviamente en el Pacífico. Todo el mundo habla del Pacífico. 60% de la población mundial está en el llamado Pacífico, 40% en el resto. Pero en el año 2100 el poder demográfico está en el Atlántico. África aparece con más de 4.000 millones. El 56% de la población del mundo en el año 2100 está en el continente, está en el Atlántico, con lenguas dominantes, con valores occidentales presentes en la mayoría de las veces. De alguna forma, estos elementos que nos estamos ubicando hoy abren la puerta a estos realineamientos que son realmente, que cuestionan y desafían un poco los conceptos que nos venimos manejando entre nosotros. A eso se agrega una cosa mucho más limitada ahora, que es el tema de la coyuntura. Yo no soy especial en estos temas económicos internacionales, pero los acompaño permanentemente. Pero hoy hay señales de que realmente nosotros podríamos tener una crisis mundial como la del 2008-2009, ¿no? Hay economistas que están anunciando que hay en este momento desequilibrios y que lo estamos viendo, una Europa que bajó el crecimiento, Estados Unidos sigue floreciendo muy bien, pero el resto del mundo está, China que ha bajado su crecimiento. Ven que la posibilidad de que en este esquema que estamos viviendo se pueda alimentar un proceso de crisis tampoco está excluida en la agenda que tenemos hoy por delante. Dicho esto, vamos a un poquito ahora hablar algunas consideraciones sobre cómo yo veo hoy América Latina.
Bueno, lo primero es que la economía regional ha perdido dinamismo en los últimos años. Tuvimos un impacto espectacular a partir del 2005 con el precio de las materias primas, pero, como se decía el poeta, viva flor que nunca se habrá de repetir. No sé, se podrá repetir, pero hoy por hoy el estímulo espectacular que dio el precio de las materias primas fue muy importante en América Latina. Algunos países lo aprovecharon, otros menos y otros ninguno. Una de las cosas que yo me parece importante esto, porque ese impacto benefició a todos los países. Unos lo absorbieron, lo procesaron, otros no. Entonces, de alguna manera, yo creo que la coyuntura económica hoy de América Latina es que estamos creciendo por lo menos a la mitad. Yo diría lo que sería un crecimiento normal. Si llegamos al 2% de promedio ya es un triunfo. Es una tasa de crecimiento de duración, pero no realmente de cambios importantes en lo que tiene que ver con la capacidad de dinamizar los aspectos económicos y sobre todo los sociales. Creo que en estas áreas importantes que acabo de mencionar hay una que se agrega a esa visión de la coyuntura actual, y es lo que llamaríamos la erosión de las democracias, que es un tema de los cuales el maestro sabe mucho más que yo, pero hay una erosión de la democracia. El Latinobarómetro de Santiago de Chile nos denuncia que realmente comienza a aparecer una cierta preocupación por el desinterés que las estadísticas nos dicen de la opinión pública respecto al valor de la democracia. Esto yo creo que es grave, por lo menos para la generación que tanto luchó por llegar a tener democracia en nuestra América Latina. Esto creo que es grave. Yo diría que ahí tenemos un importante desafío político al que voy a referir al final, que es cómo enfrentamos nosotros este tema complejo que nos presenta el mundo, el surgimiento de las democracias, con los sistemas políticos que hoy tenemos en América Latina. Este es un desafío importante. Y es un desafío importante sobre todo para los partidos políticos. Vendré un poquito al final de esto. Estamos en este momento con una región que está hoy en día prácticamente fragmentada en áreas de influencia. El amigo de los mexicanos ha hecho un tratado, ha renovado su tratado con los Estados Unidos. Nosotros vivimos algunos momentos importantes que no culminaron, como la relación con Estados Unidos, el famoso ALCA, que no salió. Tenemos una zona del Pacífico que está mirando a la alianza, a la zona natural que ellos tienen con el Pacífico. Tenemos una zona centroamericana muy vinculada, por supuesto, a la dinámica de los Estados Unidos, al tema de las remesas y las corrientes migratorias, otro tanto con el Caribe. No logramos armar una relación, como digo, con Estados Unidos. Yo luché por el ALCA, fue un tema muy controvertido. Yo creo que cuando pasen 100 años nos digan el mundo se ha organizado, ¿cómo es posible que nosotros en América no tengamos algún tipo de relación estructurada con Estados Unidos? A mí me parece un poco difícil de entender y sobre todo de explicar. No lo tenemos, fue muy difícil. Yo recuerdo cuando en el año 94, tú estabas ahí, presidente Clinton. Sí, yo estaba en Miami. Estaba en Miami cuando vino a aquella reunión, se lanzó ALCA. Yo creí en aquella, me pareció que lo de ALCA tenía un cierto sentido. Hoy que tenemos 11 países contratados individuales con los Estados Unidos. Es decir, yo creo que hubiéramos conseguido mucho más si todos juntos pudimos haber negociado que de a uno, que fue siempre la política de los Estados Unidos. Nunca le gustó la integración a Estados Unidos. Cuando en el año 60 tuvimos que creamos la LALC, Estados Unidos no le gustaba nada, porque obviamente potencia imperial, que relaciones de a uno y no relaciones todas juntas. Yo creo que ahora, ¿qué pasó? 11 países tenemos en este momento con relaciones con Estados Unidos, con tratados de libre comercio. Europa, lo mismo. Aparte de la relación que tiene Europa con los países del Caribe, tenemos otros 11 países que tienen relaciones de libre comercio y cooperación con Europa. Y el Pacífico se organiza ahora con la Alianza para el Pacífico. Y el Atlántico, nosotros hemos discutido estos días con amigos Rubén Barbosa y otros amigos un poco estos temas. Estamos imposibilitados todavía de tener la zona de influencia definida. Queremos tener al Mercosur vinculado con la Unión Europea. Hace 19 años solamente que estamos pensando, ¿no?, cómo llegar, y seguimos sin llegar. Es decir, esta fragmentación de América Latina permite un juicio que es el siguiente. América Latina, como región en su conjunto, ha fracasado. Y en eso, es decir, nosotros hemos logrado tener algunas instituciones
que aspiraron a ser representantes de la región, pero América Latina como unidad no está respondiendo. ¿Es culpa de quién? No sé, pero esa es la realidad. Entonces, en este momento en donde el mundo se va fragmentando en áreas de influencia, nosotros como región no estamos enfrentando la capacidad de poder llevar adelante políticas concertadas. Y eso realmente debe preocuparnos. Fíjese, a mí en cierta manera me produce una sana envidia ver que África está por hacer una zona de libre comercio. África, ¿no? Con todas las distancias que tiene en materia de nacionalismos, de distintos grupos étnicos, en fin. Nosotros todavía no hemos llegado, hemos puesto en marcha CELAC. El CELAC no funciona. En este momento hacer reuniones de jefe de Estado sería imposible. Entonces, el juicio que uno hace, cómo se ha ido fragmentando las relaciones de la región, pero la región como un todo no ha hecho posible tener posiciones concertadas frente a un mundo en cambio. Eso me preocupa. Me preocupa porque de alguna forma nosotros deberíamos estar en este momento, por ejemplo, en ciertos temas de las relaciones con China, pues sería bueno tener capacidad, no digo de negociar, pero concertar posiciones. Todo este tema que tenemos por delante, que es negociar un área de influencia tan importante como la que significa China, yo creo que estamos en este momento muy débiles con respecto a lo que debiéramos estar, a pesar de haber sido pioneros. Cuando ustedes no se olviden que la América Latina, yo estuve ahí en el año 60, 3 años después del Tratado de Roma, se organiza para formar una zona de libre comercio. Fue una cosa muy importante, es decir, fue el impulso de CEPAL, que creó eso, el impulso de CEPAL en Centroamérica. Pero cuando uno mira el mundo hoy fragmentado, nuestra región, que debía estar unida para lograr, no grandes objetivos, pero tener elementos de concertación, no lo hemos logrado. Yo creo que eso es un problema importante. En ese mundo turbulento que hoy tenemos, no tener una capacidad de concertar posiciones conjuntas, a mí me parece que es un tema sobre el cual valdría la pena reflexionar. ¿Por qué? ¿Por qué somos incapaces de tener posiciones en momentos en que realmente el mundo se fragmenta en áreas de influencia y nosotros como región no somos capaces de instrumentar una posición concertada? Otra cosa que en este momento nos preocupa, por supuesto, es este tema que ha venido erosionando la democracia en América Latina, que son todos los temas conocidos, el tema de la corrupción y el tema sobre todo de la gran crisis de los partidos políticos. Ciertamente todo esto está en el telón de fondo de esta incapacidad de América Latina de llevar adelante políticas concertadas. Diría que a todo eso se le agrega, por supuesto, los temas políticos tan serios como el que tenemos hoy en Venezuela. Entonces ahora viene la última pregunta que quiero contestarme es, ¿qué hacer? ¿Qué podríamos hacer frente a esta realidad de la región y la realidad de la forma como venimos actuando? Bueno, yo diría que lo primero de todo es reconocer, la primera cosa que a mí se me ocurre como reflexión, es reconocer que América Latina tiene que entender que no son posibles ningún gran objetivo si la región no tiene un mínimo de capacidad de administrar sus problemas macroeconómicos fundamentales. Es decir, hay países, estoy pensando en nuestros hermanos argentinos, la dificultad que tienen en este momento. El primer elemento es reconocer que más allá de las ideologías de un costado o del otro, es importante tener una macroeconomía ordenada. Es decir, en las grandes inflaciones, en los grandes déficits fiscales, pues no hay forma de hacer nada más que sobrevivir para poder dar alguna solución a estos problemas. Esto que parece tan obvio, no lo fue. Nosotros hemos vivido permanentemente con una crisis tras de otra. Hay países que realmente han estado y quienes han logrado realmente encontrar ciertos equilibrios. Bueno, yo diría que países como Chile, por ejemplo, mi propio país, han logrado, dentro de ideologías que son muchas veces no son de religiones conservadoras solamente, han logrado que de alguna forma, y yo creo que el caso más interesante para mí es el caso de Portugal, que hemos hablado contigo el otro día. Fantástico, ¿no? Un presidente de una ideología y el primer ministro de la otra, cómo se han puesto de acuerdo para entender que en el desorden macroeconómico no hay solución. Y que nosotros no somos capaces de administrar la inflación, el déficit fiscal, los problemas del endeudamiento, todo eso que parece tan obvio, no lo ha sido en América Latina. Yo me acuerdo del banco, yo me acuerdo de haber estado en 18 ajustes de estabilización. En 18 países, ¿no? Es decir, que toda nuestra historia ha sido esa historia de no reconocer que el primer elemento por el cual
tenemos que trabajar es este elemento de una macroeconomía concertada para poder administrar los problemas económicos en un clima sensato. La segunda batalla es la batalla de la productividad. Es decir, América Latina hoy por hoy no está en la línea de crecimiento productivo como corresponden a los grandes países avanzados. Y esa batalla de productividad es absolutamente inesquivable en cualquier hipótesis, en cualquier ideología. Ya lo saben bien los chinos, pues. Es decir, por tanto, si hay algún país que demuestra que se puede tener una cierta ideología, pero el tema de la productividad, la tecnología, es muy importante. Y eso cuestiona algo que nosotros hoy, por ejemplo, en Uruguay hay un clamor generalizado, es que el gran tema es la reforma educativa, la preparación de los recursos humanos para administrar los temas que se nos vienen como consecuencia de esa batalla por la productividad. Estos dos elementos, fruto un poco de una experiencia más de tipo personal que teórica, de que no hay forma de avanzar sin tener una macroeconomía estructurada y que el fondo, el objetivo central es mejorar la condición de productividad para navegar en un mundo en competencia, son elementos pacíficamente dados por la realidad. Y para mí sería la primera gran reflexión que yo dejaría como respuesta a tu pregunta, Fernando. La segunda idea es que, de alguna forma, el tema de la cooperación regional hay que revivirlo. Yo a veces pienso, ¿por qué no fue mejor en esta historia? Yo estuve en la creación de ALALCA, la creación luego de ALADI, que por cierto es un instrumento flexible que tenemos ahora, la creación del Mercosur. Lo único que funcionó realmente en América Latina con cierta estructura fue en Centroamérica. El único caso que realmente podemos mostrar que han logrado, ahí está, se han comido revoluciones, guerritas. América existe. Es curioso, fue el único ejemplo en la región. También en cierta manera el Caribe inglés, pero están vinculados a otro tipo de espacios referenciales como los europeos. Pero de alguna manera, ¿por qué no fue así? Yo creo que no fue así porque fuimos demasiado ambiciosos. Yo creo que nos propusimos objetivos excesivamente ambiciosos, sobre todo en el caso de la creación del Mercosur, que fue una idea estupenda, una lindísima idea. Si los dos grandes países de América Latina, pues Argentina y Brasil, se ponen de acuerdo para llevar adelante esto, ¿qué nos pasó? Bueno, yo creo que también nuevamente se nos fue la mano en materia de objetivos demasiado ambiciosos para administrar una realidad en desarrollo que realmente no podía aceptar tantos objetivos a corto plazo como lo que nos propusimos, y así fue como todo eso aparece hoy casi con 20 años de demora sin poder realmente mostrar una cara efectiva por delante. De manera que yo diría que ahí una cosa que ha surgido claramente en las conversaciones que tuvimos estos días con los amigos aquí es que una forma sobre la cual uno podría imaginar la movilización de ideas de cooperación es una gran flexibilidad con respecto a lo que llamamos cooperación. Tú tuviste una iniciativa, está Enrique García allí, en algún momento llamaste a la creación de IRSA. Bueno, esas son cosas que no tienen ideología, pero si nosotros llenamos de infraestructura América Latina, vamos a llenar de comercio América Latina y de inversiones. Bueno, todavía algo se ha hecho, pero estamos muy lejos de tener una situación de realmente al nivel de lo que uno podría imaginar. Esa fue la idea de IRSA, que lo movió Enrique durante mucho tiempo y sigue siendo un objetivo central. Áreas de cooperación en otros sectores, por sectores, por ejemplo, todo lo que es la logística. Aquí me salió el uruguayo, porque ciertamente nosotros tenemos una posición logística muy importante en todo el área sur. Todo eso, es decir, de alguna forma, el área de la formación de recursos humanos, si nosotros no somos capaces de poner en marcha un tratado de libre comercio tan ambicioso, pongamos esquemas de cooperación flexibles, donde podamos trabajar y vamos abriendo espacios y campos para poder administrar los procesos de crecimiento moderno, con la productividad detrás como un tema fundamental. Yo creo que entonces la primera reflexión es la que acabo de decir con estabilidad, y en esta segunda es todo el tema vinculado con una nueva cooperación regional. Los impactos de la guerra comercial de Estados Unidos con China. Nosotros estamos hablando mucho, allí tenemos a un amigo Rosales que acaba de escribir un libro muy interesante sobre China, sobre estos temas. Vamos a tener impacto, seguramente, no sé cuál, pero yo creo que si esto no se arregla, es muy posible que tengamos que enfrentar situaciones en donde vamos a tener que enfrentar las opiniones
de uno y de otro, y esto podría afectarnos a nosotros en nuestra capacidad comercial, de inversión. ¿Y qué va a pasar? ¿Cómo no sería bueno, por ejemplo, conversar, tener algún tipo de intercambio de opiniones que nos permita enfrentar un problema que es colectivo y que se va a reflejar? Ya lo estamos viendo hoy en día con las empresas de comunicaciones. Es decir, este tema de la guerra comercial de China con Estados Unidos, si no se arregla, puede tener impactos muy importantes sobre nuestros países. Y ustedes en particular, que tienen un comercio tan importante con China y tienen inversiones crecientes. Ese es un tema, es un tema colectivo, nos afecta a todos. Nosotros, en Uruguay, un pequeño país, tienen los mismos problemas a otra dimensión. Pero eso es una cosa sobre la cual yo diría que es un tercer elemento, sobre el cual yo diría, ¿cómo es posible que podamos de alguna manera tener intercambio de opiniones sobre cómo administramos los impactos? Por ejemplo, si en este momento, vamos a poner un ejemplo muy concreto, si en este momento en las negociaciones entre China y Estados Unidos un tema de negociación de China es comprar más cereales en los Estados Unidos como una forma de alimentar la demanda de la administración que quiere llegar a estos sectores de la agricultura. Bueno, pues si pasa esto, nosotros vamos a empezar a sentir el impacto sobre nuestras exportaciones y por lo menos lo vamos a sentir en materia de precios. Son temas que no son ajenos a nuestra realidad. Yo creo que pues ese para mí es un tema, la guerra esta guerra de comercio, ojalá que eso se arregle, pero arreglado y todo, en la forma como se arregle, va a tener impacto sobre las inversiones y sobre el comercio nuestro, sobre el cual tenemos que estar por lo menos conscientes de que ahí hay un tema que habrá que enfrentar. La otra cosa que yo creo que nosotros tenemos que es el tema del multilateralismo. América Latina fue un continente líder en esta materia. América Latina creó la UNCTAD. América Latina creó la Organización Mundial de Comercio. Empezó en Uruguay en el 86 y terminó en el 94 en Marrakech. Y la Organización Mundial de Comercio es una institución muy importante. Es la institución que nos permite de alguna manera pensar que puede haber en el mundo un comercio libre, administrado, que de alguna forma liberal, que nos permite tener reglas a las cuales operar. No es una organización perfecta, ni mucho menos, pero es muy importante que América Latina en este campo tenga una unidad para defender ese tema. Va más allá de si nos gusta o no el multilateralismo, pero sí es importante que en este campo las reglas que puedan permitirnos funcionar adecuadamente, yo creo que son importantes para poder de alguna forma administrar. Yo creo que ese es otro tema sobre el cual América Latina debe tener un cierto liderazgo para salir al encuentro de su impacto. Puse las relaciones ampliadas de América Latina hacia el exterior. A nosotros nos queda una tarea muy importante, que es, además de China, incorporar el resto de Asia. Yo creo que en este momento la incorporación de los comercios con la India, con el sudeste asiático, todo eso forma parte de un gran desafío, donde el cual podemos tener algunas formas de cooperación, ¿no? Es decir, cada uno puede hacer a su manera, pero ahí hay un tema importante. Y yo creo que ustedes que abrieron el tema de África, tener relaciones con África en estos momentos que se están administrando es muy importante. Yo diría que por la misma razón que puse el acento en lo que va a ser el año 2100, no vamos a estar ahí nosotros, ¿no? Pero que nunca se sabe. Pero yo creo que ese es otro tema importante. Yo creo que nosotros tenemos que de alguna forma incorporar a las relaciones internacionales en esta visión del mundo en cambio áreas con las cuales podamos concertar posiciones y de alguna manera eso incluye Europa. Una de las cosas que comentamos estos días, fíjense ustedes, si nosotros lográramos realmente, finalmente, después de 19 años, cerrar el acuerdo con el Mercosur, esto significaría para nosotros que tendríamos 30 países de América Latina con tratados preferenciales con Europa, más los 27 del otro lado, sería un conjunto de 57 países que tendrían alguna forma. Es importante como concepto. Yo creo que Europa no se da mucha cuenta todavía de lo que puede significar para ellos la entrada de América Latina en ese concierto internacional. Cuando vean las posiciones crecientes que va tomando China, es muy posible que asuman confianza para creer que realmente ahí hay una cosa importante. Yo creo que las relaciones con Europa serían muy importantes y si realmente, como decíamos el otro día, pudiéramos tener un acuerdo, alguien sostenía, Félix Peña el otro día con mucha realidad, si pudiéramos tener un acuerdo entre el Mercosur y la Alianza para el Pacífico, tendríamos realmente un espacio en el cual realmente poder operar y sería una forma de tener, y el Atlántico debe seguir trabajando en el Atlántico. Importante, yo insisto que esto
me parece que hemos abandonado. El único país que son ustedes y Cuba por otro tipo de puerta, pero yo creo que ahí tenemos una cosa para poder manejar. Bueno, y por último yo diría, y te paso la palabra a ti, yo creo que tenemos este tema que yo mencioné, el tema de la renovación de las democracias. Es un hecho, yo creo que esto es un hecho histórico que viene acompañado un poco por los momentos que hemos vivido y seguimos viviendo. Yo creo que de alguna forma estas nuevas realidades hay que analizarlas y asumirlas como puntos importantes de la acción de la América Latina en estos momentos. Eso pasa por una revisión de por qué se ha erosionado la democracia, no solamente aquí, sino en el resto del mundo también. ¿Cuáles son los elementos que nos permiten incorporar a la sociedad al quehacer de las decisiones políticas? Y eso ciertamente es un desafío a los partidos políticos, que son una forma del instrumento para hacer que yo creo, tú sos el político, pero yo creo que es la forma en donde realmente se darán las respuestas, una modernización de los partidos políticos y una cierta modernización de cómo entrar a la administración de la sociedad, donde el Estado, la empresa y la sociedad civil puedan realmente tener formas de comunicación que le den a la gente un sentido de pertenencia, pero también un sentido de seguridad. Yo creo que lo que tenemos que buscar fundamentalmente en ese mensaje es que el tema político cubre todo esto, la inserción internacional es parte de grandes decisiones políticas, alguna forma de cooperación tenemos que encontrar y ciertamente el gran desafío es llevar adelante esta nueva forma de administrar la sociedad, donde realmente la gente pueda sentirse pertenecer y entender todo lo que está pasando en este proceso de cambio que nos traen las clases medias. Para empezar esta charla. Gracias. Eu já vou abrir a palavra aos que quiserem fazer perguntas ao Iglesias, mas eu queria fazer 2 ou 3 comentários pequenos. Primeiro, de característica histórica quase. Aqui foi dito que nós não percebemos a oportunidade que havia com a ALCA. Bem, eu participei, como foi dito aqui, do primeiro encontro em que o presidente dos Estados Unidos, era o Clinton, mencionou a possibilidade de fazer-se ALCA. Na verdade, eu era presidente eleito e o presidente Itamar cometeu a imprudência de levar 2 presidentes para representar o Brasil, ele e eu. Então eu fui, como presidente eleito. E quando Clinton mencionou em Miami que haveria a possibilidade da ALCA e que havia já estudos avançados do Itamaraty, eu não me lembro quem era, se não era o próprio Celso Amorim, acho que era o Celso, que estava mais envolvido nisso, e estava marcando data para assinar-se o Tratado de Cooperação das Américas, nem eu nem o presidente Itamar tínhamos a menor ideia. Eu fiz sentir isso na reunião, não consegui a ata dessa reunião, nem o discurso que fiz, que foi de improviso. Mas, disse, olha, eu realmente fui pego de surpresa. Fui pego de surpresa porque havia, eu não me lembro qual é a data que estava marcada. Eu digo, olha, é impossível, nós não temos condição de, em tão pouco tempo, nos organizarmos para a consecução de um tratado que estabelecesse uma zona de livre comércio das Américas. Bem, voltamos para o Brasil, virei presidente e tal, e aqui era muito difícil discutir o tema. Rubens Barbosa, que se acompanhou bem esses processos todos, e que tem um depoimento por escrito muito importante, seu livro de, como se chama o livro? Diplomata ao Serviço do Estado, onde ele registra muita coisa importante de conversas e tal. Você faz alguma menção às discussões sobre a ALCA. Naquele momento, no Brasil, havia uma absoluta desconhecimento do que se tratava. Por um lado, os críticos do governo diziam que era adesão aos Estados Unidos, imperialismo americano. Por outro lado, os empresários brasileiros, na sua grande proporção, temiam a concorrência dos Estados Unidos. Então, era muito difícil para o governo tomar uma posição, porque acossado pelo lado contrário, dizendo, olha, isso aí é para baixar a cabeça para os Estados Unidos. E pelo lado que poderia ser beneficiado, dizer, não, isso não nos interessa. Então, interessava a quem? Foi muito difícil a questão da ALCA. Havia o tempo todo ameaça de fazer um survey, uma pesquisa de opinião, um plebiscito pela ALCA, contra a ALCA. Bom, o fato é que nós nos ancoramos, naquele momento, no Mercosul, que já estava em marcha, e havia já um tratado do Mercosul, que já havia essa integração, e nós queríamos que houvesse um acordo Mercosul com
com os Estados Unidos, não cada país com os americanos. Bem, quando mudou o governo, veio o presidente Lula, foi o momento do sonho dos Estados Unidos. Por quê? Porque a posição do ministro Amorim mudou e ele foi contrário a qualquer acordo com a ALCA, porque os americanos não queriam mais a ALCA. Os americanos queriam fazer o que fizeram, acordos bilaterais, como foi dito aqui, com os países da América Latina. E nós fomos ficando isolados nesses acordos. Fomos ficando isolados e nada deixa o brasileiro mais feliz do que o isolamento. Grandes, nós somos grandes, para quê? Bom, não percebemos, talvez, o que estava acontecendo, que era a globalização. Achávamos que era o imperialismo. Era outra maneira da presença das forças de todo o mundo, não só de um lado. Não percebemos. Eu era neoliberal. Neoliberal queria dizer, entendia que haveria uma integração nos mercados mundiais. Isso aqui era lido como neoliberalismo contra uma posição independente, contra e tal. Não havia entendimento do processo real que estava ocorrendo no mundo. No que diz respeito à ALCA não, a Mercosul, eu percebi que o Mercosul, cada vez que havia uma reunião do Mercosul, das comissões do Mercosul, era para aumentar a tarifa. Porque, por a via comercial, isso não vai dar certo, porque só se reúne para aumentar a tarifa, é proteção. Então, aí que nós entramos a IRSA, que está aí o Henrique Garcia, que é o outro Henrique, que era presidente do CAF, Corporação de Fomento. E IRSA era o quê? Eu não me lembro nem o que quer dizer isso, mas, no fundo, era um projeto de infraestrutura a ser financiado pelo BID e pela CAF, para que nós integrássemos à la moda europeia, que a Europa começou com o Tratado do Ruhr, que era uma coisa de geográfico-física. O IRSA era isso. E, graças a isso, é que nós fizemos o que fizemos. O acordo com a Bolívia, sobre o qual conversamos hoje, que foi feito, vocês não imaginam, eu não vou contar, porque já contei muitas vezes, mas foi uma coisa dramática, porque no momento final, o presidente da República, que não era eu, era o presidente Itamar, disse, não há gás na Bolívia. Como não há gás na Bolívia? Não há gás na Bolívia. Quem disse isso? Aureliano Chaves. Aureliano Chaves era um sábio. Não havia gás na Bolívia. O acordo saiu porque eu teimei e não obedeci ao presidente e não cancelei a reunião em Cochabamba, no qual nós assinamos o acordo. Eu disse ao presidente, eu tinha intimidade com ele, olha, no dia seguinte, eu vou ter que ir para a Bolívia, porque eu não cancelei. Porque era contrária à nossa visão. Acordo do gás. E de eletricidade, então? Fizemos com a Argentina, com o Uruguai, linhas de transmissão. Eu vivo aparecendo nas redes sociais, eu, Lula e o Chaves. Por quê? Porque fizemos um acordo com a Venezuela que o GURI iria fornecer energia elétrica para Roraima, como fornece até hoje. E aquele dia, sabe minha fotografia por aí, era o dia, eu não sabia que o Fidel Castro estava na Venezuela. O Chaves, a malda dele, levou para a comemoração. Você faz o que com o presidente? Tira fotografia. Vai expulsar? Aí, aliado, não, era um acordo beneficioso para o Brasil. Era fazer o acordo que foi feito com a Venezuela para transmissão de energia elétrica para cá. E a ideia das estradas, para integração física. E deu problema com o México. Porque o México, que história é essa de reunião de presidentes da América do Sul? A ideia que o Rubens tinha, Barbosa. Porque era uma coisa física. Eu convidei o ministro do Exterior do México, que veio à reunião para dizer, olha, não é contra o México, é que o México está longe, tem que passar por cima da América Central. Vocês tomem conta da América Central, deixa nós aqui da América do Sul. Então, fizemos o tal, tentamos fazer, e alguma coisa foi feita. O Eliezer Batista, pai do Ike, hoje conhecido assim, coitado, ele era um homem extraordinário, Eliezer, e ele foi muito entusiasta dessas coisas todas, inclusive da CAF, né? Porque entendia que era necessário. Ele dizia, olha, não adianta fazer polo de desenvolvimento, tem que fazer linha de desenvolvimento, energia, gás, não sei o quê. Foi o que nós tentamos fazer para contornar a dificuldade que era de fazer tratados comerciais com o Mercosul, porque cada um quer proteger o seu lado. E o Brasil custou muito a entender onde é que ele estava situado, que era na América do Sul. Custou muito tempo, porque o Brasil é grande. Isso é um problema. Depois eu volto ao tema e termino. Eu me lembro que eu estava no Uruguai uma vez, e os uruguaios são pessoas formidáveis, generosas. Eu fui homenageado de todas as maneiras possíveis e imagináveis. E o Banco Central do meu governo aumentou um custo para o Uruguai. Eu nem sabia. Era bobagem, 10 milhões de dólares. O Brasil não é nada.
e prejudicava os arrozeiros uruguaios? Porque ninguém olhou para que nós estamos no Uruguai, que o Uruguai é nosso vizinho, vai ser sempre. Gostemos ou não, eu gosto, mas tem uns que não gostam. Paciência, é nosso vizinho. Não tem, como dizia o Celso Lava, é destino, não é opção. Nós temos que lidar. Acaba de chegar, acaba de citar aí, Vossa Excelência. Disse que em favor, ele não foi contra você. Enfim, então nós tínhamos muita dificuldade de entender isso que o Iglesias está mostrando agora aqui, que nós fazemos parte de um todo maior. E muitas vezes nós, como somos grandes, temos dificuldade de entender que esse todo é grande, mas não é tão. Nós somos grandes, mas não tão grandes assim. E há problemas que nos afetam. O que pode acontecer agora. É o que pode acontecer agora. O Iglesias, com generosidade, diz que nós olhamos para a África. É verdade, porque a África tem uma certa proximidade maior com o Brasil por razões históricas, de escravidão e tudo mais. E o Brasil tem interesse e fez alguma coisa importante na África, né? E os presidentes brasileiros, pelo menos o Lula e eu, íamos muito à África, porque a África é estratégica para o Brasil, é muito importante para nós, e você está mostrando que vai ser grande para o conjunto da humanidade. Mas nós tivemos muita dificuldade em entender qual é a nossa posição, e continuamos assim. Acabamos de fazer uma opção que não nos pediam, opção incondicional pelos Estados Unidos. Que isso, meu Deus? Um país não faz opções incondicionais, ele vê qual é o seu interesse. O que foi descrito aqui mostra que nós precisamos ter uma noção do jogo do mundo e nos posicionarmos de modo que nos interesse. Nós vamos exportar grãos para os Estados Unidos? Eles produzem. Vamos exportar para a China, para os países árabes, vamos exportar frango, carne, não sei o quê. Vamos brigar com os Estados Unidos? Não, para que brigar com os Estados Unidos? Ao contrário. Eu, nessa matéria, acho que o chefe de vocês todos, o Barão do Rio Branco, tinha razão. Vamos ter boas relações com os Estados Unidos para eles nos deixarem em paz, para nós podermos fazer a nossa política. Não é? Bom, mas a nossa política não pode ser a nossa do Brasil. E eu acho que isso que o Iglesias mostrou aqui é muito importante. Quer dizer, nós perdemos muito tempo e, nesse momento, há riscos quanto ao multilateralismo, quanto à questão da guerra comercial entre a China e os Estados Unidos. Nós podemos sofrer danos tremendos em função disso que está, né, que vai acontecer, está começando a acontecer. E nós não temos simplesmente consciência da nave vá. Por fim, que o Henrique não mencionou, mas eu queria ressaltar. Há uma questão complicada, que é a demografia. Ele mencionou 3 países aí, países que eu gosto imensamente. O próprio Uruguai, o Chile e Portugal. Eu vou com certa frequência mais ao Chile e mais a Portugal. Conheço relativamente bem, e o Uruguai também. Conheço as classes empresariais, dirigentes, sindicais, essa gente toda. Bom, aí, às vezes, eu chego ao Chile ou Portugal, eu tenho inveja disso que o Henrique falou aqui. O presidente de Portugal digamos, no Brasil seria centro-direita. O primeiro-ministro é centro-esquerda. E daí? Funcionam bem. A última vez que eu fui ao Chile, não faz muito tempo, estive lá com o Pinheira, que é o presidente do Chile, que é centro-direita. Sabe o que ele me disse? Você vai jantar com o Ricardo Lagos eu ia. Olha, diga a ele que ele tem que ser o chefe da oposição, porque eles se entendem. Quer dizer, agora, por que o Uruguai, eu também tenho experiência direta sobre o Uruguai, né, nessas matérias? Bom, são países nos quais a estrutura anterior se manteve mais forte. Os partidos e tal. E esse mundo que o Henrique descreveu aqui impactou menos do que impacta aqui, ou na Índia, ou nos Estados Unidos, ou na Rússia. Os grandes países, hoje, têm um problema, além das vantagens, tem problemas complicados, com um tipo de organização política. Por quê? Porque o mundo tecnológico muda tudo. E nós hoje temos a capacidade de nos comunicarmos uns com os outros como pessoas diretamente, saltando estruturas. E os partidos não entendem isso. As pessoas, alguns líderes entendem, os partidos não entendem isso. Então, isso é um problema complicado. Num país menor, como o líder às vezes pode entender, o líder fala a todos. Num país grande, não tem como. Tem que falar por vias internéticas, e nem todos têm essa capacidade. Então, nós temos uma crise da chamada democracia representativa em toda a parte. Certos países se mantiveram mais isolados dessa crise porque não são tão grandes, é a minha hipótese, e porque a liderança pode ser mais up-to-date e comunicar. Né? Nós temos um problema que nos grandes blocos, Estados Unidos e China,
para não falar da Europa, União Soviética e Rússia, não estão se entendendo tanto quanto se entendiam antigamente. Nós temos um problema de que, na América Latina, a produtividade não cresceu, pelo menos em muitos dos países da América Latina. Não cresceu. É dramático. E nós temos um outro problema que está ligado com esse, que é o da educação. Todos esses problemas são sabidos. As elites tecnocráticas sabem. Mas como é que se transforma isso em política pública? Fazer com que... E aí é o último comentário mesmo. Nós precisamos ter uma estratégia. Bem ou mal, que o Henrique Iglesias escreveu aqui, a América Latina tinha uma estratégia. Estratégia que a CEPAL desenvolveu, Prebes, com a qual você trabalhou mais que eu também. Bom, Prebes desenvolveu, as pessoas que estavam com ele. Bom, depois o BID desenvolveu. Agora a OEA é capaz de... A China tem estratégia. Quer dizer, tem objetivos que não acabam amanhã. Quais são os nossos objetivos que não acabam amanhã? O que é que nós queremos realmente desse mundo que está nessa mutação que já foi descrita aqui e todo mundo sente? Quais são os objetivos? O que é que nós queremos como nação, como conjunto? Qual é o papel que nós podemos jogar? Nós ficamos sempre... Pode ver, eu dou muita entrevista, é uma dificuldade falar de temas mais gerais. É o dia a dia. É falar mal de A, de B ou de C. É fácil, eu gosto. Mas não é o que interessa realmente a história. O que interessa é você ter uma estratégia, você ter uma visão, ter uma capacidade de entender. Então, eu acho que as palavras do Henrique Iglesias aqui são muito bem-vindas e vêm num bom momento, porque é um momento que o Brasil está mostrando quantas cabeçadas pode dar por não ter estratégia. Com isso, eu paro e abro a palavra a quem quiser falar. Pode falar. Muito obrigado. Eu só peço que se qualifique, que eu não tenho aqui. Qualifica, e diga o nome. Todos são altamente qualificados. Boa tarde, presidente. Meu nome é Rinaldo, sou advogado. Eu gostaria de... Não, está sem som. Boa tarde, meu nome é Rinaldo, eu sou advogado. Eu gostaria de começar dizendo, não me alongar muito, mas começar dizendo que o Mercosul foi considerado no começo, até porque conceitualmente é isso mesmo, uma evolução passar de área de livre comércio para a zona aduaneira. Será que hoje isso não é uma involução? Porque justamente o senhor falou de acordos bilaterais, que os Estados Unidos é a grande estratégia dos Estados Unidos, que ainda é a maior nação, né, acossada já pela China. Porque isso, por ser uma zona aduaneira, o Brasil tem pouquíssimos acordos bilaterais, com Israel, mais um ou dois países, parece. E sempre atento à sua explanação, a explanação do doutor Henrique Iglesias, pegando o gancho disso, parece que eu não sei, a estratégia do governo Bolsonaro, ouvi dizer, era, além de ter esse apoio praticamente incondicional aos Estados Unidos, reforçar Laos e tal, incorporar a América Central ao Mercosul, mudar o Unasul e incorporar a América Central. O que o senhor acabou de falar, a África é um importante mercado e seria aqui teria uma proximidade, né, que o senhor falou do México, que está muito distante, passa pela América Central. Se a estratégia não seria voltar a um acordo de livre comércio, o Mercosul, a América do Sul inteira, e talvez até a América Central também, se aproximar da África, porque já estão dizendo a China, a Ásia, é o século da Ásia, voltou, vai ser o século XXI, como era 2, 3 séculos atrás, principalmente a China, para evitar de o Brasil ser um país agrícola exportador, bens primários, pouco valor agregado, se aproximar da África, quer dizer, eu diria no hemisfério sul, que está próximo a gente, e acordos bilaterais, se não seria a América do Sul inteira, a América Central, só que uma área de livre comércio. Já entendi a pergunta, vou pedir que o Henrique responda. responda. Desculpa, vou fazer uma intervenção inopinada aqui, mas senão vai se alongar demais, as pessoas não vão poder fazer uso da palavra. Foi feita a pergunta. Eu sugiro o seguinte, recolhemos mais duas, três perguntas, tá bom, perguntas concisas, Perfeito. não dá, desculpa com todo carinho, mas não dá para se alongar tanto, para que haja oportunidade. Então, sem carinho nenhum. Quem tem outra pergunta? 1 e 2, vamos lá. Muito obrigado e parabéns pelas palavras. Indo direto ao assunto. A gente teve aí eu não quero entrar muito no discurso esquerda ou direita, mas a gente teve aí a América Latina governado aí com um viés meio, em alguns países, um viés bolivariano, umas ditaduras. A gente tem aí a Venezuela, e a gente tem algumas
questões de corrupção. Vocês não acham que isso daí interferiram muito aí para a formação do bloco e o crescimento da América Latina perante outros lugares do mundo? Ou não? Bom, boa tarde, meu nome é Carlos, parabéns pela palestra. Eu queria entender, assim, né, como foi bem colocado a questão das instituições, dos movimentos globais que passaram pelo mundo nos últimos anos, mas como foi bem encerrado e colocado ao final da vossa apresentação, a questão da estratégia. Então, eu queria pensar assim, qual a vossa opinião, pensando na estratégia para o Mercosul, para antes, no primeiro momento, haver um fortalecimento intra-América Latina e intra os países, entre as nossas transações, entre os países membros, para depois, sim, a América Latina fortalecida, a gente pensar num contexto global. Então, qual seria essa estratégia, na vossa opinião? Henrique. Bom, com respeito à pergunta do senhor lá, e tem muito a ver com as posições que o senhor perguntou agora. Eu acho que o Mercosul... Fala perto do microfone. Eu acho que o Mercosul é uma importante instituição como objetivo. Foi além do mais, em termos dos objetivos fixados para o Mercosul, como a criação de uma zona de um mercado comum. Retroceder para uma primeira fase de um mercado, uma zona de livre comércio, para dar unidade à ação dos países, é uma alternativa possível. E sobre essa base, fazer acordos, começando por a zona Pacífico. As coisas que têm sido discutidas hoje, se discutem é isso, precisamente dar viabilidade prática ao Mercosul, poder cooperar, alimentar estes outros investimentos em áreas de infraestrutura, tecnologia, pero quedamos sometidos a a criação de um mercado comum extremamente complexo. Veja bem quanto demorou a Europa para chegar a isso, 8 siglos. Portanto, nós fizemos objetivos extremadamente ambiciosos. Eu diria que ir a uma zona de livre comércio, isso faz também... E começar por áreas que importam muito, que é o Pacífico. Para nós fazer esses acordos, temos ainda disso uma instituição que foi derivada da ALAC, que é a ALADI, que permite este tipo de acordos e permite, portanto, avançar para dar uma estruturação aos países da Sudamérica. Essa seria a resposta a los dois. A pergunta com respeito, claro que a quebra dos sistemas políticos da América Latina teve muito a ver com problemas vinculados com corrupção, com falta de eficiência, tudo isso está detrás. Mas agora, olhando para o futuro, é claríssimo que eu acho que a América Latina aprendeu as lições e, portanto, são elementos que perturbam o funcionamento da democracia e isso claramente também perturba as possíveis ambições de ter tratados e convênios com outros países. Quem mais? Meu nome é Paulo Sérgio, sou advogado e minha pergunta é curta e grossa. Quem é o presidente da Venezuela, Maduro ou Guaidó? Presidente, ministro, qual é a solução? Nós estamos em abril e até agora nada. Mais perguntas? Mais perguntas? Luiz Simonetti, professor. Esse desentendimento entre os Estados Unidos e a China, em vez de nos prejudicar, não podemos tirar proveito disso? Sim. Como? Ele pergunta a pergunta é se pode sacar proveito. Sim. Ok? Ok. Está entendido? Terceira pergunta. Aqui tem dois. Eduardo. Eduardo Suplicy. 1987, no seu mais famoso discurso, o presidente republicano Donald Reagan disse a Mikhail Gorbachev, diante de uma multidão e do Muro de Berlim: se o senhor quiser pacificar a Europa Oriental, a Europa Ocidental, turn down this wall. E o muro foi derrubado em 1989. Fico pensando no senhor como presidente do Banco Interamericano, se já disse o que pensa ao presidente Donald Trump sobre esse muro. Não seria o caso de dizer a ele não construir esse muro de maneira alguma? Bom, vamos às 3 perguntas. Não sei a resposta. E se soubesse, tampouco diria. Por causa do seguinte, vou dar uma explicação. Meu país me colocou em um grupinho de mediação entre os problemas atuais da Venezuela. Formo parte desse. Não acho que não vai dar certo, mas por enquanto
a prudencia me dice que no debo pasar opinión sobre esas cosas fundamentales. Por tanto, perdón. Segundo, con respecto al problema de China, ¿ese fue quien fue que preguntó allí? Sacar provecho. Eu não sei, porque o problema é o seguinte: esses tratados de cooperação têm a ver muito com comércio, mas tem a ver também com áreas como os investimentos e também com áreas também vinculadas com os problemas da tecnologia. Temos que ver quais são as coisas. Nesse momento, as duas áreas, comércio e tecnologia, as duas podem ter influência sobre o nosso comércio com a China. Se, por exemplo, amanhã, se por exemplo, o tratado diz que Estados Unidos vai vender muito mais cereais para a China, isso vai ter impacto sobre os preços de nossos produtos básicos. Sim, mas é justamente o contrário. O contrário. Bueno, espera, claro, agora, em geral, são interesses bilaterais que estão movimentados. A mim me importa muito também o problema dos investimentos e, particularmente, a luta em matéria tecnológica, que é a verdadeira discórdia, porque hoje o comércio de China com os Estados Unidos é enorme e cresceu. Portanto, essa área comercial vai ser mais ou menos administrada, eu acho. O problema central são as brigas com respeito à tecnologia. E aí nós temos investimentos e produtos que utilizam tecnologias americanas que poderiam formar parte de um pacote de intervenção dos Estados Unidos que não concordaram. Por exemplo, agora temos um problema muito sério com highway. Esse problema você viu que está nos Estados Unidos dizendo aos países da Europa, aos países de todo, se vocês não podem continuar comprando produtos de highway e se não vamos a estabelecer sanções. Meu amigo, eu não sei, acho que vamos a esperar que isso não aconteça, mas pode acontecer. Porque a luta, verdadeira luta hoje, são os problemas de quem manda em matéria tecnológica. Portanto, que outra pergunta mais tinha? Eu acho que depois, a ti não te contestei, a ti te contestei. Perguntou sobre o negócio de Trump. Mercosul. O muro mexicano. Bueno, claro. No muro en América Latina. No. Eso me parece una cosa. Primero já tem parte do muro, né, que o muro é novo todo muro, já tem mais de 1000 quilômetros de muro, pero acho que isso não é uma boa coisa. Isso que ser administrado com sensatez, porque os problemas das migrações não são tão simples como dizer, deixar. Não, os problemas das migrações têm que ser administrados como foram sempre administrados. Eu sou migrante, eu nasci na Espanha, fui de 3 anos com minha mãe. Mas não é que pegamos o barco, chegamos ao Uruguai e nos instalamos. Não, isso. Fuimos lá, tem um certificado de boa conduta da polícia, um certificado de saúde, um certificado e depois, se Uruguai, você ficava em Montevideo, mas na Argentina, você chegava e você podia ir a Formosa, você podia ir. Não era uma coisa assim. Hoje, nós aterrissamos com 300.000 uruguaios em Buenos Aires, não pedimos permiso, não sentávamos. Agora, isso, em el mundo, no es tan fácil aceptar eso así. Por tanto, yo creo que es un problema complicado. Yo no soy experto, pero creo que es un poco complicado. Acho que las migraciones son positivas, si no, no estaba aquí. Pero acho que no son tan simples como dejar la puerta abierta. Tiene que tener alguna forma de administración que tivemos no pasado. América Latina es la única región del mundo donde para mover de un lado a otro você no precisaba pasaporte. Sí. La única región. Nosotros tenemos un millón de bolivianos en la Argentina, 500.000 peruanos en Chile. La segunda ciudad de Uruguay es Buenos Aires, la primera es Montevideo, la segunda es Buenos Aires. Eso todo fue muy bueno para América Latina. Además, tenemos que tener cuidado de la forma como se procede. Por tanto, el tema es complicado. Mas, de qualquer maneira, o muro não resolve. Não. Bom, quem mais quer fazer perguntas? Passa lá. Presidente Dona Iglesias, meu nome é Caio, eu sou aqui da Faculdade de Direito. O que eu queria perguntar para os senhores é, no momento que a União Europeia não nos considera mais um país subdesenvolvido para fins de parceria, mas que, por exemplo, na nossa universidade segue se falando em superação do subdesenvolvimento, o que pensam os senhores? Ainda faz sentido falar em superação do subdesenvolvimento na América Latina ou não faz mais sentido falar disso numa estratégia nova que nós temos que pensar? Quem mais? Espera um pouquinho. Quem mais quer fazer pergunta? Outro ali, outro ali. Pronto, 1 e 2.
Boa noite. Meu nome é Alex, eu sou um engenheiro aposentado. A minha pergunta é a seguinte, é sobre a parte de desigualdade que nós temos nos países da América Latina. Quanto que o conflito dentro dos países, em função desse problema, afeta a questão da cooperação entre os países? A última pergunta, você. Boa noite, meu nome é Lucas, eu sou da FGV, e eu tenho uma pergunta em relação à entrada do Brasil na OCDE, uma eventual entrada. Afasta o Brasil da América Latina? Essa é uma pretensão de outros países? Pode ser uma estratégia em bloco? O que faz sentido? A gente superou a questão do subdesenvolvimento para todos os fins ou a gente está sendo enganado? Para começar por sua pergunta, nós temos hoje na América Latina 3 países na OECD, não? É México, Chile e a Colômbia é o último. É um clube muito especial, tem regras muito sérias de políticas e de apertura das economias, dos serviços, portanto, não entrar, bater a porta, entrar. Isso precisa de 1 ou 2 anos de negociação. Não, eu diria que os países vão ter que alimentar reuniões. O Brasil é um país muito importante, eu diria que tem sentido que participe, pero tem que saber, o negócio não é simples, é um negócio complicado e obriga a certas políticas que você depois está como parte de um clube com regras de jogo. Portanto, já temos 3 países, acho que o Brasil tem todo o direito de participar nesse contexto como parte de uma potência tão importante, mas o negócio é complicado. Né? Segundo, respeito à desigualdade, eu diria, não saberia contestar a pergunta, no sentido, a desigualdade é um problema muito sério hoje na América Latina, mais que a pobreza. Somos o país mais desigual, como dizia o amigo Fernando muitas vezes. Eu acho que isso, imagino que as elites possivelmente procuram não abrir as portas tão rápido, porque isso poderia prejudicar suas posições relativas, sobre isso sim, mas não sei exatamente como poderia afectar a apertura das economias ao mundo exterior. Eu diria que, em todo caso, normalmente os países mais desiguais têm mais problemas para abrir as portas, em geral. Essa é a verdade. Por isso que os grandes países abertos são os países nórdicos, por exemplo, tem uma apertura. E a China é o país mais aberto do mundo, mais ou menos, mas um país importante. A pergunta outra com respeito, eu não entendi, eu não compreendi bem a pergunta. Ainda faz sentido falar em superação do subdesenvolvimento na América Latina? Todavia é sim. Como não vai ter? Claro que temos que falar de superação. Como vamos a pensar que esta região que tem todos os recursos naturais, experiências, balances sociais já muito trabalhados, temos que aspirar a isso. Você é uma pessoa jovem. A gente jovem tem que imaginar que a América Latina tem todas as condições para ser um continente importante no mundo, em matéria econômica, mas também social. Eu acho, a minha idade, acho que sim. Presidente, vamos lá. Fazer uma sugestão para o muro? Desde que você não me inclua na derrubada, sim. Querido Henrique Iglesias, no dia em que houver, desde o Canadá até a Argentina, o que existe tão bem sucedido num dos estados norte-americanos, que tornou-se o mais igual de todos, junto com Utah, Alasca, que paga há 30 e poucos anos um dividendo igual a toda a população, o dia que houver uma renda básica de cidadania do Canadá à Argentina, não precisará haver mais quaisquer muros que separem nossas fronteiras. Para isso, vou lhe dar o livro sobre a renda básica de cidadania, meu e do Felipe Vampares. Muito obrigado. Eu acho que conheço muito bem o senhor, tenho muito respeito. E muito obrigado. Agradeço muito isso. Esta pergunta, amigo que perguntava sobre o desenvolvimento da América Latina, porque esto é importante para trabalhar, para ver como su desenvolvimento pode dar resposta aos problemas sociais da América Latina. Muito bem. Quem mais? Mais 3 perguntas e acabou. Uma lá. Nenhuma mulher falou hoje, é impressionante isso, hein? Nenhuma. Que coisa, não? Agora só reconhecendo mulher falando. Boa noite. Meu nome... Sim.
Sim, meu nome é Breno. A gente falou bastante sobre a integração da América Latina em termos comerciais e econômicos, mas voltando um pouco à questão, por exemplo, da Venezuela, né? Qual vocês acreditam é a função do Brasil hoje, por exemplo, no conflito da Venezuela, mas também de uma maneira mais ampla, pensando em matérias de segurança no continente? Segunda pergunta. A pergunta... Ali. Lá. Um momentinho. Microfone. Se a voz for forte, pode falar. Obrigada. Eu queria voltar ao início da sua fala, de que nós estamos num momento de transformação e transição, como foi há 50, 60 anos atrás. Então, eu queria ver se era possível trazer uma visão positiva de para onde estamos indo. Qual é esse caminho que chegaremos com essas transformações de agora? Última pergunta. Está na onda agora de abrir embaixadas ou tentativas de abrir embaixadas em Jerusalém ou escritórios de negócio. Até que ponto isso faz bem para a América Latina, para os negócios do Mercosul e assim sucessivamente? Enrique. Sí, con respecto a primera pregunta fue sobre Sí, bueno, Brasil tiene 3.000 kilómetros de frontera con Venezuela. Para Brasil es un problema importantísimo, ¿no? Económico y social y político. Brasil también forma parte del Grupo de Lima, ha tomado posiciones conjuntas. ¿Puede hacer algo más? No sé. Eso es un problema que el gobierno tiene que analizar. Pero para la solución del problema de Venezuela, y sobre eso no estoy pasando posiciones concretas, porque como dice anteriormente no debería hacerlo, yo acho que es un problema muy serio ese para toda América Latina, es un problema de América Latina y para Brasil particularmente. Por tanto, Brasil ya está actuando en ese... ¿Puede hacer alguna otra cosa? Podría, mas no sé. De todas formas, el problema es grave. Y no tenemos, a Venezuela tiene que ser resolvido de alguna forma para no entrar en posiciones que podrían comprometer mucha cosa en el futuro de América Latina. Esa es mi decisión, no es muy concreta, pero más o menos entiendo lo que quiero decir. La otra pregunta era, así, claro que sí, a esta edad tengo que ser positivo, imagina. No soñé mucho con América Latina, con un amigo que es mayor que yo, un mes. Soñamos juntos muchas veces, la verdad es que sí. Hubo periodos de grandes sonos, por ejemplo, yo diría que en los años 60 tuvieron la creación de la LALC, las políticas industrializadoras, entonces dieron una cierta expectativa importante en la región. Después pasamos por periodos muy graves, la década perdida, los años 80, mas hoy yo diría que los problemas no son fáciles, pero hay muchas opciones. Y América Latina tiene opciones importantes en términos comparativos. Somos una región de paz. Cuando uno compara América Latina con otras partes del mundo, incluyendo Europa, nosotros tenemos en 120 años dos, tres grandes conflictos solo. Europa, ni Dios quisiera lo que aconteció en Europa. Por tanto, cuando a veces falo de América Latina, yo digo, pongo ejemplo de Bolivia. Bolivia, que pasó 300 años de colonialismo, 200 años de criollismo, pasa a un sistema de gobierno indígena, no murió ninguém. Compara con Sudáfrica, que aconteció para pasar. Por tanto, si alguna cosa podemos exhibir hoy en el mundo, es que seremos de su desenvolvido, pero en ciertos activos América Latina. Por tanto, soy optimista. Estoy pensando a crianzas oyentes que andan por ahí. Segundo. Y tercero, ese tema más complicado de las embajadas, yo diría que el presidente... En todo caso... Uruguay tiene también delegados comerciales en Israel, tenemos comercio muy importante con Israel, muy selectivo. Yo creo que abrir relaciones comerciales pues no es una cosa mala. ¿Dónde está? Es un tema de Brasil. Bom, eu queria agradecer as palavras e a presença do Henrique Iglesias, que veio acompanhado de vários amigos nossos aqui, de outros países da América do Sul, da América Latina, e dizer que aprendemos bastante com essa reflexão que foi feita aqui. Especialmente nós, brasileiros, que ficamos bastante distanciados, muitas vezes, desses problemas de tipo comercial com a América Latina, com a África e essas questões todas. Eu não vou
escapar de responder o que foi perguntado aí no final sobre a questão de escritório comercial e tudo mais. Olha, o Brasil tem uma tradição de política externa vigorosa. Aqui estão presentes outros que já foram ministros, além de mim, de Relações Exteriores, e sabemos disso. Existe uma tradição. É importante que os países tenham alguma posição. Nós sempre tivemos uma posição, primeiro, favorável ao multilateralismo, que foi mencionado aqui pelo Henrique Iglesias. Porque o multilateralismo foi para nós uma boia de salvação, para nós não ficarmos sob o controle de um país só. É importante ter a possibilidade de negociar com vários. E, por consequência, acredito que no caso atual dessa crise que está se aproximando, que já está aí, de luta entre os Estados Unidos e a China pelo controle tecnológico, nós temos que ter prudência e tirar a vantagem possível, no que for possível, de ambos os lados. Agora, com respeito a questões mais concretas, que o Henrique polidamente escapou da questão do escritório comercial, eu fico com o general vice-presidente. É uma solução intermediária, porque aquela primeira não dava certo. E não dava certo qual é o quê? Não dava certo porque existe uma longa história sobre a questão de Jerusalém, a luta com os palestinos. O Brasil sempre teve uma posição definida nessa matéria. Nós sempre fomos favoráveis à solução dos dois estados, né? E para que acender uma lamparina num lugar que está iluminado por guerras internas muito profundas? Isso me parece um pouco parecido com o que foi tentado em outros momentos no governo brasileiro, não no meu, de tentar fazer a pacificação lá no Oriente Médio. Nós não temos meios para fazer. Nós não temos meios para resolver certas questões. Quando não se tem meio, é melhor não se meter a balão e tirar a vantagem da posição. Nós temos aqui no Brasil uma quantidade grande de gente que nasceu na região, seja judeu, seja não judeu, muito grande no Brasil. E aqui convive muito bem. Por que tentar o Brasil não manter essa tradição, que é a tradição foi mencionada aqui no final, de civilidade, da possibilidade de uma convivência o quanto possível mais harmoniosa. Nós não tiramos nenhum proveito em assumir posições guerreiras, posições ofensivas. Isso vale para a Venezuela também. Eu conheço razoavelmente a Venezuela e os personagens da Venezuela, inclusive os da oposição. Capriles, o Guaidó, só falei pelo telefone, mas o que está preso lá hoje. Bem, o problema da Venezuela não pode ser resolvido facilmente de fora. Eu estava no governo quando os Estados Unidos começaram a questão do Iraque. Veio uma missão, um general e com seus assessores, importantíssima aqui ao Brasil. E na conversa final comigo, eu fiz umas perguntas, o general chamou um assessor, que era um jovem PhD de Yale, Princeton, não sei de onde. E o rapaz sabia tudo a respeito do Iraque, até qual devia ser o sistema político, voto distrital, como é que faz partido, sabia tudo. Deu tudo errado. Porque essas questões não se resolvem facilmente de fora. Infelizmente, na Venezuela, houve um vazio. A classe média foi o que podia ir embora, as lideranças também. Então, é uma situação delicada. Situação delicada, o que está acontecendo na Venezuela é lastimável, nós estamos sofrendo as consequências, migrações para cá, e pior, o pior que pode acontecer é uma briga entre russos e americanos na Venezuela. E pode. Quer dizer, é uma questão delicada. A posição do Brasil sempre foi, nessa matéria, evitar que potências estrangeiras tenham presença aqui. Sempre foi. Na Colômbia, quantas vezes eu fui em Estado, como ministro, como pessoa, como presidente, como diabo, que o Brasil participasse da briga na Colômbia. Nós nunca entramos nessa briga. E uma das grandes vantagens com relação ao que aconteceu historicamente no Brasil e com nossos vizinhos, meu pai era militar. O exército brasileiro estava todo localizado no Rio Grande do Sul, uma boa parte. Por quê? Porque os argentinos iam invadir o Brasil. Nós não fazíamos estradas, não tinha ponte, e as estradas eram de terra para impedir a invasão argentina. Tem cabimento isso? Acabou. Nós conseguimos acabar com essa imagem. Com a Argentina, que era aparentemente o rival mais próximo. Imagina com os outros. O Uruguai não precisa. É uma rua que nos separa. Metade da rua é brasileira, uma calçada é brasileira, outra calçada é uruguaia. Ou não é assim?
É assim. Então, eu acho que essas questões que parece que são simples, são muito complicadas, nós temos que tomar cuidado. E no que foi perguntado aqui, instado várias vezes, qual é a nossa posição, nós temos que entender como o mundo é, tem que entender que muitos têm estratégia, nós precisamos ter uma estratégia, e que uma estratégia de afogadilho, levantando bandeiras onde nós não temos mastro para içá-las, é negativo, porque os outros têm bomba, não é mastro, tem bomba, e podem usar. Acho que nós temos que aproveitar esse momento, que é um momento realmente que o mundo está mudando muito, para atuar onde nós estamos fracos relativamente. Educação, ciência, tecnologia, desenvolvimento de formas de comunicação que permitam a sobrevivência da democracia. Questões desse tipo são as que mais nos interessam. E, para isso, nós não precisamos de pancar que somos fortes aqui ou fortes ali. Nós temos que ser fortes aqui dentro. E aqui foi feita uma pergunta sobre desigualdade. Há muitos anos, quando eu tomei passo a primeira vez, uma das vezes, eu disse, olha aqui, o problema do Brasil não é de ser rico ou pobre, que é muito desigual. Continua sendo. Continua sendo. Quer dizer, isso é um problema sério. Nós estamos... O vulcão que pode nos fazer pegar fogo não é externo, é aqui. Já chega o nosso para nós tentar resolver, para nós não metermos a balão e resolver, onde nós não temos força para resolver. Vamos manter, acho eu, as nossas tradições nesse sentido são mais sadias e manter favorecer o quanto possível, no mundo mais difícil, o multilateralismo, ver o que dá para fazer para haver a integração do Mercosul com a zona do Pacífico. Isso é muito importante de fazer. A questão que foi perguntada aqui instantemente a respeito da transformação da zona do Mercosul numa zona, em vez de integração de livre comércio, se não houver outra alternativa, pelo menos isso, não é? Não nos esqueçamos da África e não nos esqueçamos também que a Ásia sempre teve presença muito grande no Brasil, muito grande. Isso não é negativo, isso é positivo. Nós temos que cultivar essa presença e deixar que ela prospere entre nós. E, claro, temos que ter uma estratégia. Qual é o nosso interesse? Esse é o ponto fundamental. Não se choca com o interesse dos nossos vizinhos. Não se choca. Os choques do passado acabaram. Não há choque aqui. Não é? Por que vamos buscar chocar com interesses que não são nem vizinhos nossos? Agora, a Venezuela é vizinha. Aí nós temos que olhar com muita atenção, porque pode, isso, sem querer, nos levar a situações impensadas. Mas como o tom final do Henrique foi de otimismo, eu não quero terminar com um tom de pessimismo. Pelo contrário, eu acho que, a despeito de tudo, as palavras iniciais do Henrique são importantes de serem notadas, porque não são banais de se entender. O mundo melhorou, não piorou. As sociedades avançaram, não regrediram. O Brasil também. Se você olhar na linha do tempo, melhorou, muita coisa melhorou. Está bom? Não. Quando está bom, a gente dorme na rede e não faz nada. Não, não, tem que fazer muita coisa. Mas não precisa perder a esperança de que nós temos condições de avançar mais. E como pré-condição, o que diz lá para fora, vale aqui dentro também. Chega de guerrear secamente uns contra os outros, pedra. Não dá. Vamos chegar a ver qual é o common ground, qual é o interesse comum entre os países e dentro dos países. Muito obrigado pela presença de todos e muito obrigado, Henrique, pelas suas palavras.